O Banco Central japonês foi o último país do mundo a abandonar o juros nominal negativo. Só que isso pode parecer inofensivo, mas nos afeta a todos no mundo, inclusive o seu investimento de renda fixa ou de ações aqui no Brasil. Entenda como. Em abril de 2023, o Banco Central japonês mudou o que foi ou tinha sido seu presidente durante uma década. Presidente esse que havia mantido uma política ultra expansionista, não apenas de juros baixos, mas juros nominal negativo. Quem o substituiu, o Ueda, passou a manter essa mesma política expansionista pelo prazo de um ano, até que ontem à noite, na decisão de política monetária, ele anunciou duas importantes mudanças. Na primeira delas foi que ele subiu a taxa de juros de curto prazo, como se fossem a Selic aqui no Brasil, que estava em menos 0,1% ao ano, subiu para uma banda entre 0 e 0,1% positiva. Repito, essa é a taxa de juros de curto prazo controlada pelo Banco Central japonês. Assim como aqui no Brasil nós temos a taxa Selic, no Banco Central Europeu controla a taxa de juros da zona do euro, o Federal Reserve, o Banco Central americano, controla também a Fed Fund Rates, ou seja, taxas de juros de curto prazo numa economia. A segunda mudança anunciada por eles foi que o Banco Central japonês deixará de controlar a curva de juros futura a longo prazo. Mais especificamente, aqueles títulos públicos japoneses, título da dívida do Japão, com vencimento de 10 anos. Ou seja, o governo japonês tinha mantido um controle dessa rentabilidade desses títulos públicos japoneses numa banda entre 0,75% e 1%. Quando essa rentabilidade, quando esses juros dessa dívida começavam a ultrapassar esse teto determinado por eles mesmos, eles entravam comprando massivamente esses títulos no mercado, mantendo assim uma pressão na taxa de juros para baixo. Portanto, havia um controle total da rentabilidade dos títulos públicos japoneses. Vamos lembrar que grande parte desses compradores era o próprio Banco Central japonês. O governo japonês emite esses títulos e o Banco Central japonês os compra de forma massiva, mantendo essa rentabilidade no patamar que eles mesmos determinaram. Vamos lembrar que quanto maior a taxa de juros, obviamente, maior também o Banco Central tem que remunerar os investidores desses títulos, que em grande parte, como veremos, ele mesmo responde por grande parte dessa compra. Vale aqui fazer um parênteses em que o Banco Central japonês ele tem um balanço muito grande, ele vem comprando muito desses títulos e o Japão é o país mais endividado do mundo frente ao seu PIB, mais de 250% do PIB na sua relação dívida-produto interno bruto. Só que os investidores continuam dando confiança e comprando títulos públicos japoneses para financiar esse déficit público. O Japão ele é um país em que ele tem basicamente uma poupança privada imensa, só que os japoneses têm um baixíssimo nível de investimento e de consumo, o que faz com que o Estado, desde a sua crise em 1990, tenha que obrigatoriamente, entre aspas, porque é uma política que eles definiram por ele, gastar pelos consumidores privados, para manter essa economia girando. Em grande parte dos países na história a gente vê que quando o governo emite essa dívida, o próprio Banco Central compra e o Estado é gigantesco, isso traduz numa inflação maior. O Japão é um caso peculiar, talvez único, que eu conheça que no longo prazo ainda não produziu inflação. E isso, obviamente, tem muito a ver com o nível de consumo e investimentos do próprio japonês, que é extremamente baixo. Pois bem, o Banco Central japonês não permitia que essa taxa de juros, essa rentabilidade dos títulos públicos com vencimento de 10 anos superasse entre 0,75% e 1%, e isso também foi mudado. Eles anunciaram que agora eles não mais comprarão massivamente esses títulos, a não ser que a inflação volte a dar sinais de alerta. Olhando aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que o Banco Central japonês possui praticamente metade dos
títulos públicos japoneses. Portanto, eles são sim grande parte desses compradores, como eu expliquei agora. Assim, o que eu mencionei é que ele, nessa decisão de política monetária ontem à noite, além de subir a taxa de juros para um patamar positivo, entre 0 e 0,1%, vai deixar a rentabilidade dos títulos públicos japoneses, até certo ponto, livres. E isso não significa que será completamente liberado. Como eu falei, se a inflação voltar a preocupar, eles voltarão a essas compras massivas, portanto, a essa política intervencionista. Agora, por que nesse momento eles resolveram abandonar essa política de juros negativo que durava desde 2017? Basicamente, o que eles falaram no seu comunicado é que essa política expansionista ou ultra expansionista atingiu os objetivos de elevar a taxa de inflação, lembrando que o Japão foi um país que vivia deflação durante muito tempo. Em janeiro de 2023, a inflação japonesa chegou a 4,3%, conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Puxando e olhando no tempo, foi a maior alta da inflação desde 1981, que é esse pico que a gente vê aqui no gráfico. Porém, seguem existindo elementos que podem pressionar os preços no Japão. Assim, dessa forma, eles poderiam continuar nesse processo de intervenção, de compra massivas de títulos e, obviamente, preocuparia novamente por traduzir em uma alta generalizada dos preços. Quais são esses pontos que podem ainda pressionar a inflação e complicar o Banco Central japonês nesse anúncio que eles fizeram dentro da política monetária de ontem? Basicamente, os sindicatos japoneses conseguiram que as grandes empresas anunciassem uma alta de 5,28% nos salários dos trabalhadores. Salários mais altos, obviamente, faz com que mantenha o consumo mais alto, ou estimule o consumo, apesar de ser muito baixo no Japão. E estimular o consumo, você estimula a demanda e isso suportaria pelo menos uma manutenção dos preços em níveis atuais, e isso poderia colocar mais pressão nos preços de bens e serviços na economia japonesa. Vamos lembrar que essa alta dos salários anunciadas de pouco mais de 5% é inédito em 30 anos. Isso não acontecia desde a década de 90, que foi justamente quando o Japão quebrou no começo dessa década. Um outro ponto importante que pressiona a inflação é que o mundo inteiro, principalmente Estados Unidos e Europa, mais especificamente o Federal Reserve, o Banco Central americano, eles subiram as taxas de juros. Pois bem, quando os Estados Unidos sobe juros, você tem um estímulo a comprar dólar para comprar título público americano, que passa a remunerar com uma taxa de juros extremamente atrativa, e essa taxa de juros mais alta nos Estados Unidos incentiva, atrai investidores, uma vez que o título público americano é considerado risco zero no mundo. Quanto mais alta a taxa de juros nos Estados Unidos, mais você vê uma demanda por dólar para comprar, investir em títulos públicos americanos, que paga a taxa mais alta com um risco mais baixo. Agora, por exemplo, a gente vê título público americano com vencimento de 2 anos pagando mais de 4%. Títulos públicos americanos de vencimento de 10 anos pagando 4,3%, 4,4% ao ano. Pois bem, quando a taxa de juros nos Estados Unidos sobe e você tem uma demanda maior por dólar, faz com que as moedas dos outros países tenham uma depreciação. Você vende a moeda local para comprar dólar para investir lá fora. E isso acontece também com o iene japonês. Portanto, isso coloca uma pressão na moeda japonesa em que ela apresenta uma desvalorização frente ao dólar. Conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico também, a cotação do dólar frente ao iene está em 1 para 150. No maior nível que a gente vê da moeda americana frente ao iene. E uma moeda desvalorizada, obviamente, é a inflação. Ela tem como consequência a alta dos preços, mas que a origem de tudo isso é uma moeda desvalorizada. Ou seja, uma moeda com menor valor frente ao dólar coloca pressão nos preços de bens e serviços dentro de uma economia. Pois bem, agora como tudo isso nos afeta? Basicamente, o Japão é um país com o maior nível de poupança do mundo.
E essa poupança, eles investem fora do país. Como falamos agora no começo do vídeo, a poupança privada do Japão é uma das maiores do mundo. Mas eles não gastam e eles nem investem. O nível de investimento e o nível de consumo no Japão é bastante baixo. Essa poupança privada existente, como os juros estavam negativos durante muitos anos, grande parte desses investidores investem fora do Japão, seja em ativos reais ou ativos financeiros. O principal ativo financeiro que esses japoneses investem é basicamente a dívida pública de diversos países, dentre eles Estados Unidos, Europa e inclusive o Brasil. Conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico, há 2,3 trilhões de dólares de japoneses em ativos financeiros estrangeiros, ou seja, 2,3 trilhões de dólares de japoneses dividido em vários títulos públicos de diferentes países. Nesse outro gráfico a gente consegue ver que quase metade disso está alocado em título público americano, mas também mostra tamanha importância, por exemplo, o título público holandês, que tem 72 bilhões de dólares de japoneses, do Reino Unido 104 bilhões, da Austrália 110 bilhões, das Ilhas Caimã 172 bilhões, da França 175 bilhões. Ou seja, os japoneses investem em vários títulos públicos ao redor do mundo. Ocorre que, se a taxa de juros no Japão começa a subir, e conforme o comunicado do Banco Central japonês, ele pode continuar subindo as suas taxas de juros, isso significa que grande parte dessa alocação, desses 2,3 trilhões de dólares que estão alocados e diversificados nos títulos públicos de diferentes países do mundo, eles podem querer retirar esses investimentos para passar a alocar em dívida pública japonesa ou títulos corporativos dentro do Japão, dívidas denominadas em ienes. Ou seja, isso colocaria uma pressão de venda dos japoneses vendendo esses títulos públicos ao redor do mundo que tem total liquidez para comprar títulos públicos ou títulos corporativos japoneses. Se essa onda de quase 2 trilhões e meio de dólares começasse a vender, mesmo que uma parte desses títulos, uma quantidade maior de venda pressiona os preços para baixo. E preços para baixo de títulos públicos correspondem a rentabilidades mais altas. Conforme o valor presente do título cai, os juros sobem. E isso faria uma pressão na rentabilidade dos títulos públicos que estão em mãos dos japoneses. Portanto, isso afeta diretamente o Brasil, uma vez que os japoneses detêm quase 50% desses 2,3 trilhões em títulos públicos americanos. E nós somos diretamente afetados aqui. Se eles passam a vender esses títulos públicos, pressionaria o valor presente do título para baixo, a rentabilidade desses títulos americanos para cima e, obviamente, mais brasileiros ou mais investidores estrangeiros aqui no Brasil venderiam a sua posição em real para alocar com taxas de juros mais altas em títulos públicos americanos. Isso poderia pressionar o real, que obviamente acaba, como consequência, pressionando os preços de bens e serviços aqui no Brasil. Então essa relação ela é direta com o que a gente vê de política monetária no Japão, política monetária nos Estados Unidos e como pode afetar a nossa alocação da nossa carteira de renda fixa aqui no Brasil. Portanto, se você acredita que os juros continuarão a subir no Japão, isso com certeza pode pressionar a dívida pública de outros países, mais especificamente dos Estados Unidos, pressionaria o valor dela para baixo, puxaria as taxas de juros dos títulos públicos americanos para cima e, obviamente, a gente poderia ver um fluxo de venda do real brasileiro em direção a comprar títulos públicos ou títulos corporativos nos Estados Unidos com taxas de juros mais altas, uma vez que o risco é considerado menor do que aqui no Brasil. Então, se você acredita que as taxas de juros continuarão a subir no Japão, é mais interessante você buscar algum ativo de liquidez. Obviamente, você seria menos atingido ou não seria atingido com isso. Ou não, se você acredita que o Japão não continuará subindo as taxas de juros, é importante que tenhamos a compreensão que isso pode liberar o caminho
para que outros países não tenham a taxa de juros afetada diretamente, essa taxa de juros futura de longo prazo. Portanto, seria interessante aproveitar, tanto aqui no Brasil como lá fora, as taxas de juros nos patamares atuais. Se ela voltar a cair ou quando essa taxa de juros voltar a cair, o valor presente desses títulos sobe. E aí a gente teria lucrado ou teria aproveitado uma taxa de juros altas nas nossas alocações de renda fixa. Mais uma vez, isso sim é uma parte técnica, mas afeta diretamente uma simples alocação de renda fixa aqui no Brasil. No descritivo do vídeo eu deixo o e-mail da Bianca, que é diretamente quem me ajuda com todos esses clientes nessa boca de funil para que a gente possa entrar em contato e ajudá-lo nessa perspectiva. O e-mail é bsouza@aquavero.com.br. Deixe seu comentário, dê o like, compartilhe, nos ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho, que isso é uma forma de mostrar que esse conteúdo agrega valor, não apenas no sentido macroeconômico, mas também aos seus investimentos, aqui no Brasil como lá fora. Estamos à disposição, tanto eu como toda a minha equipe, para ajudá-lo nessa parte de investimentos. Mas acima de tudo, esteja atento com notícias como essa, que uma tão distante decisão de política monetária no Japão parece tão inofensiva que nos afeta diretamente aqui no Brasil.